Vai começar. Então, vamos lá para a nossa sessão 4, né, da unidade 3. Tá? A gente está encerrando a unidade 3. Vamos falar ainda um pouquinho de estoques, tá? Então, vamos falar da curva ABC, que faz uma espécie de controle do estoque, mas é um controle financeiro para identificar qual é o produto mais valioso, que merece um pouco mais de atenção, porque ele é o que me traz maior retorno, ou retorno mais rápido, né? Isso em termos financeiros, né? Quem não pode deixar de estar em estoque, porque a gente precisa fazer uma reposição rápida. Então, a curva ABC, que é um recurso gráfico, né, inclusive matemático também, né, ajuda na administração de estoques, mais ou menos com esse objetivo, tá? Para a gente identificar o que é de maior valor, né, no nosso estoque. Pode ser um produto ou um conjunto de. Tá? E aí a gente vai ter uma ordenação decrescente, desde o mais valioso até o produto de menor valor. Tá? Então vamos continuar, obviamente, falar de estoques, né? Que é parte do ativo, como eu já comentei, né? Estoque é investimento, então ele é um ativo, né? Então, a gente vai falar um pouco da medição da representatividade dos itens que a gente vai estar lá naquele PE, que é o prazo de estocagem. A gente, então, comprou a mercadoria, recebeu, colocou em estoque, ou para revender, ou para entrar em linha de produção posteriormente. A curva ABC, ela é um recurso técnico, né? É uma técnica, assim, o produto que ela nos dá é um gráfico, tá? É um gráfico feito em programa de computador, tá? Ou mesmo manualmente, né? Imagina, faz muito tempo que eu não faço gráfico na mão. Imagina vocês, né? Acho que vocês que têm mais acesso à tecnologia do que eu, certamente. Vocês nasceram já também, muitos de vocês nasceram nessa época de internet, né? Eu nasci antes da internet. Quando eu nasci não tinha internet. Então, eu não sou um nativo digital, na realidade, né? Eu sou uma pessoa que teve que se adaptar à era digital. Então, vamos lá. Fecha parênteses. Vamos lá. A curva ABC é uma técnica, tá? E é uma técnica da área de gestão de estoques, né? Gestão de estoques, que está relacionado com a logística também, né? Não sei se vocês perceberam, essa área, né, da gestão de estoques, ela está cada vez mais importante, né? Cada vez mais evidente nos eventos, na administração. E, obviamente, que a área financeira não estaria de fora da gestão dessa área, né, dos negócios. Porque onde tem dinheiro, a administração financeira tem que estar presente também, né? Principalmente em épocas como a gente está passando, né? Estamos em pandemia ainda mundial, quando tivemos um distanciamento mais rígido, né, onde muitos de nós foram para home office, inclusive nós, nesse momento, né, o nosso curso ainda está à distância, né, em home office, digamos, eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês ou em algum outro lugar. E aí a gente estando nessa condição, a gente faz compra, muitas vezes, né, pela internet, né? Imagina, e aí tem toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia que está envolvida desde o momento em que eu estou lá num site ou num aplicativo efetuando uma compra, e aí esse produto é acionado lá no estoque, né? Ele tem que estar fácil, né? Tem que estar ali disponível para ele sair e aí entrar num ciclo, numa cadeia de distribuição até ele chegar em mim, né? Então é justamente aonde entra a técnica da curva ABC, que ela é uma espécie de monitoramento, né? Ela é um indicador que vai monitorar o estoque em termos dos seus produtos, né?
classificados com o seu valor, né? O que é mais valioso não pode faltar, tem que estar ali sempre, né? Porque, de certa maneira, é um produto que me dá um retorno bom e rápido, né? Digamos assim. Mas vamos lá. É uma técnica de gestão de estoques que vai classificar os bens, né, que estão no estoque em 3 grupos, tá? Então, por isso que a gente chama de ABC, porque aí são os 3 grupos que a gente cria, e aí vão ser percentuais, né? Quando a gente descobre o valor do meu estoque, a gente ordena de forma decrescente, a gente monta grupos. E aí são esses grupos que são o ABC, tá? Em ordem decrescente de importância e de nível que ele chama de monitoramento, né? Porque é para acompanhar, né, a dinâmica desse ambiente, que é o estoque, com base no valor monetário do investimento. Então vamos falar um pouquinho assim sobre cada categoria, né? Categoria A, categoria B, categoria C. Na categoria A estarão enquadrados aqueles elementos que vão demandar maiores investimentos, né? Então, por serem exigir maior investimento, de certa maneira serão os mais valiosos, assim, né? Que a gente vai considerar. Por conseguinte, eles vão requerer um maior cuidado no seu controle, no seu armazenamento. Não vou armazenar de qualquer jeito, mas isso não é diferente para os demais. Mas a gente vai ter que ter um olhar um pouco mais cauteloso. Categoria B. O estoque, né? Então, os componentes, os elementos que vão do meu estoque, que vão compor esse grupo B, ou categoria B, serão aqueles itens do estoque que podem merecer um controle menos rigoroso ou menos frequente. Então, eles poderão faltar, se for o caso, mas não é bom que eles estejam sempre em falta. E, por fim, o que a gente vai considerar como categoria C vai ser um grupo composto pelos itens de menor representatividade financeira, tá? Os que sejam de menor valor, né, de investimento. E aí a gente vai para uma situação, um problema, tá? Basicamente é isso, assim, grosso modo, resumindo, seria isso. Então a gente vai ver uma aplicação já. Lembra que a gente está usando na nossa unidade a empresa fictícia chamada Rosa e Azul, né? Então ela vai aparecer aqui de novo, que é aquela empresa têxtil, tá? Então a gente está na seção 4, por isso a gente está na situação problema 4. Eu disponibilizei no AVA, lá da seção 4, tá, da unidade 3, um vídeo do YouTube que mostra como fazer a curva ABC no Excel. E é um vídeo que eu achei super didático, tá? Eu não conhecia o canal, é um blog, é um pessoal que faz um blog de gestão e eles também têm um canal no YouTube, tá? Tô fazendo propaganda aqui porque é muito bom, tá? Eu sugiro que vocês assistam e tentem replicar, que é sempre bom, né? A gente ter um certo domínio de Excel, porque, por incrível que pareça, muitos de nós, eu demorei, eu não domino Excel completamente, mas eu conheço muita coisa dele também, né? Mais de 20 anos que eu mexo na ferramenta, desde quando ele era de versões menos, com menos potencial, né? Hoje em dia o Excel tem um monte de recurso. Mas é bom, sempre bom conhecer Excel, né? Ainda mais vocês que serão da área da gestão, né? Administradores, contadores, é sempre bom conhecer, tá? Porque isso dá um plus na carreira de vocês. Vamos lá. Você é o gerente geral da empresa Rosa e Azul e precisa construir a curva ABC, né? Para administrar o estoque. Considere que a empresa trabalha com 20 itens, tá? Então, ela tem lá no estoque dela em torno de 20 itens que ela utiliza para a produção lá das roupas infantis que ela produz. E ela tem no estoque um investimento na casa de 100 mil reais, vamos dizer assim, né? 100 mil reais.
Então, para fazer essa gestão, a empresa Rosa e Azul decidiu fazer uso da curva ABC nessa proporção aqui, tá? E aí, vejam só, ela quer saber o quanto qual é o grupo de produtos do estoque que representam 70% desse investimento, tá? 70% desse investimento. Qual é o grupo dos mais valiosos, né? Então, dentre os mais valiosos, até 70%. Dentre o restante, quanto que é 20%? E 10% são dos menos valiosos, né? Os 10% menos valiosos. Vejam só, talvez vocês forem olhar, inclusive o vídeo do YouTube que eu compartilhei, ele não faz uso dessa proporção. Essa proporção ela não é muito usual, assim, dos livros, tá? Esse aqui, mas por quê? Só para abrir um parênteses aqui. Não tem uma proporção fixa. Ah, não, toda vez que você vai fazer a curva ABC, você tem que ter a proporção 70, 20, 10. Não. Você pode ter uma variação. Você pode, de repente, querer 80, 10, 10, desde que a soma seja 100%, né? 7, 5, 15, 10, né? E coisas assim, tá? Então, vamos considerar que aí na planilha de controle de estoque tem esses produtos aqui que são codificados, tá? Tem lá o controle interno da empresa, que ela não chama o produto pelo nome dele, mas sim pelo código atribuído a ele. São 20 itens no nosso exercício, então tem 10 aqui e tem mais 10 aqui. Tá? E aí a gente tem o valor do investimento, tá? Em cada produto. Então, olha só. Aqui no produto 1, que é o produto de código A9, daqueles 100 mil investidos em estoque, 34 mil é o valor desse estoque aqui do A9. Tá? Então, eu tenho o A9 estocado e ele representa 34 mil dos 100 mil reais do valor de estoque. Tá? E aí já tem, para facilitar, tem já uma ordenação decrescente. Ó. O maior é o do A9, que é 34 mil. E aí, se a gente vai até o 20º, o menor investimento, ou valor de estoque, é do produto A1, que é um total de 300 reais. Tá? Então, já está ordenado ó, o valor do investimento. Vamos, então, construir a curva. Tá? Então, veja só. Para a gente descobrir qual é aquela representação percentual, aqui eu copiei, né? Eu não digitei, não. Eu copiei, ficou assim meio estranho. Por questão de didáticas, né? A gente considerou 100 mil justamente para facilitar o cálculo desses percentuais. Então, vejam só. A gente constrói duas outras colunas que vão nos auxiliar a identificar justamente aquelas proporções 70, 20, 10. Tá? Primeiro a gente constrói o que a gente vai chamar de percentual simples, né, ou percentual do investimento, que é descobrir o quanto representa percentualmente o valor de cada item, né, dos 20, ó, a gente vai ter aqui, deixa eu ver se está os 20 aqui, tá, os 20, ó, tá? Então, a gente tem lá os valores investidos em estoque de cada item, né, apresentado aqui com o seu código, e aí a gente vai ter um montante de 100 mil investido, né? Investidos em estoque. Para a gente ter essa coluna percentual simples, é dividir, ó, 34 mil por 100 mil e multiplicar por 100. Aí a gente vai ter lá a representação percentual. Fica bem simples quando a gente tem lá aquele montante de 100 mil, um valor bonitinho, redondo, né? É questão didática. A segunda coluna, ela me apresenta o que a gente chama de percentual acumulado. O que é esse percentual acumulado? A gente vai acumulando os valores percentuais. Perceba que na primeira linha, o percentual acumulado sempre vai ser igual ao percentual simples. Por quê? Porque não tem valores percentuais acima dele. Então, sempre vai ser igual. Da segunda linha em diante, isso muda. Por quê? Porque aqui o percentual acumulado da segunda linha vai ser o valor percentual da linha
mais os percentuais anteriores a ele. Então, ó, 28 mais 34, que é 62. Da terceira linha, é a soma, ó, do percentual com os anteriores. Para facilitar, a gente pode fazer assim, ó. Soma o percentual da linha atual, que eu estou considerando, mais o acumulado da anterior. Então, ó, 8,60 mais 62 dá 70,60. E assim a gente vai construindo o percentual acumulado, até chegar na última linha de percentual, um total de 100%. Ou aproximadamente, tá? Às vezes essas somas aí percentuais, elas variam um pouco. Lembra que o que a gente queria? A gente queria 70%, né, dessa ordenação, desde o mais valioso até o menos valioso. A gente queria o grupo de que representa 70% do estoque em termos do seu valor, 20% que representa também do estoque, né, em termos do seu valor, e os 10% que representa também dos 100 mil reais. Então, olha só, ficou assim, ó. Né? Então, ó, a gente constrói o percentual acumulado justamente para ele facilitar a gente enxergar onde ocorre esses cortes, né, esses valores iguais ou aproximados. Percebe que aqui, ó, ficou 70,60, né? Então não ficou exatamente em 70, mas está ali próximo. E aí, ó, os outros 20%, ó, daqui até aqui, dá aproximadamente 20, né? Dá aproximadamente 20% que representa o grupo B. Aqui é o grupo A, o grupo dos mais valiosos. Aqui é o outro grupo e aqui é o grupo dos menos valiosos, que daqui até aqui vai ter aproximadamente 10% do estoque, né? Dos itens do estoque de acordo com o seu valor. Quando a gente constrói isso e determina esses três grupos, a gente consegue construir essa curva que está aqui, olha. Cada valor que está, eu esqueci o nome desse negócio, coisinha aqui do gráfico, que representa um daqueles itens. Ó, a gente vai ter o percentual acumulado aqui no eixo, tá? Aqui no eixo Y, no eixo vertical. Aqui no horizontal, a gente nem sempre vai ter os valores dos percentuais, tá? A gente pode colocar, mas a gente poderia ter também o nome dos itens, né? Porque, ó, sabe que me fugiu o nome desse negócio? Esqueci. Se vocês lembrarem, me digam. É símbolozinho aqui, né? Que representa os valores. Poderia ter colocado o nome dos itens, né? Por exemplo, do estoque, tá? Então, tem uma certa variação. Vai depender da referência que vocês forem ler ou ver, né? Dependendo do vídeo também. E aí a gente consegue, ó, sempre na primeira parte do gráfico, a gente vai ter o grupo A, que é o que é composto pelos itens mais valiosos, e eles vão representar 70,6% desses itens estocados aí que eu estou avaliando, né? E aí segue-se assim. É bem simples construir esse gráfico no Excel. Vocês vão ver, inclusive, fazer aqueles cálculos percentuais. Eu não fiz aqui, nem vou fazer na aula, mas por isso que eu disponibilizei o vídeo no Ava, tá bom? Assistam, tentem replicar, podem pegar esses dados aqui, que inclusive, eu peguei esses dados do nosso exemplo da rosa e azul. Eu tenho essas planilhas todas aqui, eu só não disponibilizei ainda para vocês, tá? Eu estou deixando vocês olhem lá o vídeo. Se vocês quiserem também levar, ó, esses dados aqui, ó, podem levar. Não façam os cálculos, não copiem. Usem as fórmulas lá, né, no Excel. Divide, faz lá o igual, marca essa célula, barra de divisão, clica nessa outra. O asterisco, que é a multiplicação, 100. Ou então só depois transforma o formato em vez de multiplicar por 100, só transforma o formato da célula para percentual, que ele já transforma assim. Tem uma série de recursos e várias formas da gente fazer a mesma coisa, né? Tá bom? E é isso. Falamos de administração de estoque, gestão de estoque, só utilizamos uma única ferramenta, porque é o que o nosso material traz, né? Que é a curva ABC.
tá? E vale lembrar que essa ferramenta ela é apropriada para gestão de curto prazo, né? Então, por isso que a gente está trazendo isso para a disciplina de capital de giro, né? Capital de giro é pensar numa administração financeira de curto prazo. Tá? Falamos dela, né, da curva ABC, nosso principal ator aqui, né, dessa parte da aula, e trouxemos o exemplo de aplicação, que foram os dados da empresa rosa e azul, que é a nossa empresa fictícia aqui da nossa unidade de estudos. Nosso livro, né, nossa bíblia de capital de giro e análise financeira aqui, né, da nossa disciplina. Certo? Gente, é isso. Deixa eu encerrar a gravação.